Eu nasci num lar muito tranquilo. Meu pai e minha mãe casados, só eu de filha. Eles estruturados, trabalhavam, os dois muito atletas, os dois iam pra academia de segunda a sexta. Eu sempre vi que final de semana eles corriam em maratonas. Minha mãe fazia aula de dança, meu pai fazia futebol. Dentro da nossa casa sempre foi muito comum os compromissos, as atividades complementares, né, fora trabalho e escola que eram obrigações, essas atividades complementares ser esporte. Então eu cresci dentro desse universo, né? Desde pequenininha minha mãe me colocou no balé, que é a primeira coisa que uma escola oferece. Com o tempo eu fui crescendo e fui vendo que eu gostava mais de luta, aí eu fiz um pouquinho de karatê, eu fiz um pouquinho de capoeira, eu fiz um pouquinho de dança com ela. Eu fui fazendo de tudo um pouquinho. Eu sempre fui uma menina muito certinha, muito focada nos estudos, sabe? Tipo, era estudar, era foco no meu futuro, no que eu quero ser, na mulher que eu quero ser. Eu sempre fui muito assim. Eu estudava muito, tirava notas boas, competia com as meninas na sala de aula, e os meus pais sempre me apoiavam em tudo. Eles me apoiavam em tudo, me davam suporte de tudo. Sempre fui, sabe, tive uma base estrutural muito boa. Com o tempo, eu conheci um rapazinho. E esse rapaz, a gente se conheceu ali na quadra de esportes mesmo. Eles jogavam depois das meninas. E eu sempre ficava, até porque os meus pais demoravam a me buscar, e às vezes eu ficava ali quase que, né, de tarde até a noite, com meus pais conseguirem me buscar. E como tinham vários jogos, a gente jogava várias vezes, faltava às vezes algum aluno, eu podia entrar no lugar, então eu amava ficar naquele lugar. E eu cresci ali. E ele era o meu namoradinho. Gente, primeiro amor é uma bênção de Deus. Porque o primeiro relacionamento é onde a gente não tem experiência nenhuma. A gente se apaixona cegamente, perdidamente. A gente acha que a gente vai casar com a pessoa. A gente vira um ciúmes, sinceramente, um ciúmes que, meu Deus do céu, um ciúmes doente, sabe? Era uma relação, assim, de muito amor. E a gente foi namorado durante 5 anos. Durante 5 anos, a gente começou a namorar com 16 e fomos até os 21. Então, durante os 16 para os 21, nós passamos por muitas mudanças. Eu passei por um curso numa cidade vizinha da minha faculdade. Ele não queria de jeito nenhum que eu mudasse, porque para ele, se eu mudasse, eu ia conhecer outra pessoa. Nesse período ele estava começando a trabalhar, eu não queria que ele trabalhasse, porque na minha cabeça lá no trabalho dele ele ia conhecer alguma mulher e alguém, e ele ia me trocar por essa pessoa. E nosso relacionamento, digamos assim, quando a gente era adolescente, dos 16, 17 até os 18 anos, que a gente tinha uma rotina muito comum e muito normal, muito aquilo ali, a gente dava super certo. A partir do momento em que a maturidade veio, né, a vida adulta veio, nós tivemos que começar a fazer escolhas de trabalhar, estudar, fazer cursinho, mudar a rota, né, mudar a rotina, a gente começou a brigar muito. Ele me perseguia, ele era totalmente doente, ele era um cara que brigava comigo pra caramba, ele era um cara que me culpava de coisas que eu não tinha feito. Se eu olhasse pro lado, você tá olhando pro cara, sabe? Muitas das vezes, quando eu falava que eu queria jogar ou alguma coisa do tipo, ele falava que eu tava inventando desculpa, que a gente não tinha mais idade pra isso. Só que, gente, o atletismo foi uma coisa que eu vi os meus pais praticarem. Na cabeça dele, coisa de jogar e de atleta era coisa de escola. E aí ele falava, você nem tem aula mais, você vai o quê? Só que não era sobre isso. Eu podia também procurar um centro esportivo para continuar praticando as minhas atividades extracurriculares sem ter a escola mesmo, né? O ensino médio, o ensino fundamental ou algo do tipo. Ele não aceitava, ele não queria que eu fizesse uma aula, sabe? E aí ele começou a falar que eu estava querendo provocar a relação, que eu tava provocando ele, que eu tava implicando. E nossa relação foi indo de mal a pior. Só que assim, dos nossos 18 até os nossos 21, foi muita treta. Foi muita treta. Muita treta. A gente brigava igual gato e cachorro, assim, a gente se pegava na... Não vou falar que a gente partiu pra agressão física, mas eram agressões verbais, era uma agressão pesada, era humilhação, era chantagem, era briga, entende? Aí depois ele decidiu que sumir, decidiu que não ia mais me responder, decidiu ir pra balada com os amigos, aí eu ligava, onde você tá? Escutava mulher no fundo, aí eu surtava já com ele, já queria matar ele de raiva que eu tava sentindo, aí depois ele vinha, me pediu desculpa, eu fui cansando dessa situação, sabe? E mesmo que as minhas amigas me levassem pra sair, me levassem pro cinema, eu não conseguia me envolver com nenhum outro homem, sabe? Eu tinha uma dificuldade. Então, eu e ele, a gente terminou. A gente terminou com 18. A gente namorou 2 anos, né? Do 16, 17, 18. Com 18 a gente terminou, porque foi quando o ensino médio, né? Só que era um término que não
encerrou. Tá entendendo? Era um término que ficou no relação ioiô, vai e volta, vai e volta. E esses vai e voltas destrói o psicológico de toda mulher. Destrói o psicológico de toda mulher. Porque quando eu tava começando a ficar bem, ele voltava. Aí ele vinha, falava, fazia toda aquela declaração e voltava a ser aquele príncipe de quando eu tinha 16, 17 anos, sabe? E a gente tinha relação e no outro dia ele voltava a ser o mesmo otário de sempre, sabe? E aí começaram a vir prints, entendeu? De pessoas me mandando que ele tava conversando, que ele tava saindo. Eu peguei vídeo dele em bar com outras mulheres, sabe? Nada muito íntimo, de beijo, abraço, nada do tipo. Mas tava ali com várias mulheres de gracinha, sorrindo, servindo bebida, entende? Tipo, todo soltinho. E isso me destruía como ser humano. Eu ficava muito mal com toda essa relação. Uma relação doente, uma relação fracassada, uma relação cansativa, desgastante, entende? E eu não conseguia sair disso. Eu criei uma dependência, que é o normal de todas as mulheres, né? A gente acaba criando, ainda mais quando a gente começa uma relação muito nova, que não tem nem maturidade. E todos aqueles projetos de vida, e tudo aquilo que eu queria, e tudo aquilo que eu sonhava, pra onde que ia, quem era eu, sabe? Então, eu decidi que eu ia separar de verdade e não ia querer mais nada com ele. Falei, agora eu não quero mais nada com ele, mais nada, acabou. E aí eu comecei a sair, comecei a conhecer outras pessoas, conhecer outros homens, mas eu não conseguia ficar com as pessoas. Você tá entendendo? Eu não conseguia, na minha cabeça eu tava traindo ele ainda. Eu tinha uma lealdade com essa relação, como se, sabe, como se a gente fosse voltar, sendo que mesmo que a gente voltasse não ia dar certo, porque tava vazia, desgastada, tava explota já, então não tinha mais pra onde ir essa relação. Os meus pais ficavam preocupados comigo, eles queriam, né, que eu fizesse as coisas, porque minha mãe sempre conversava comigo, meu pai também, pra me colocar pra cima, pra me lembrar de quem eu era, pra me lembrar dos meus sonhos, pra me lembrar daquela garotinha que tinha um brilho nos olhos, que sonhava com tantas coisas diferentes, sabe? E os meus pais tentavam, eu não conseguia de jeito nenhum. Foi quando em uma dessas, mesmo eu saindo com outras pessoas, eu sentindo que eu não queria mais voltar, eu decidida que eu ia sim fazer faculdade e iria sim para a cidade vizinha onde eu queria tanto fazer a minha universidade, eu continuava ficando com meu ex escondido da minha família, escondido de todo mundo. Não queria que ninguém soubesse disso. Ficava com ele, a gente dormia junto, mas ele era super babaca, super babaca. Aí foi quando eu decidi que eu ia sim, porque eu passei nesse curso. Eu passei nesse curso e mudei de cidade. E aí, sabe o que eu vou contar para vocês agora? O que me chateia? A gente terminou com 18, né? Eu só consegui fazer a prova da faculdade e mudar para a cidade vizinha 3 anos depois. Por isso que eu falo que a nossa relação foram 5 anos. Porque foram 2 de muito amor e 3 de muita bagunça. Só que quando eu mudei, a minha vida mudou. Por mais que não era tão distante, era o suficiente para eu respirar um outro ar, olhar para as pessoas com outros olhos e me enxergar com outros olhos também. Você entrar numa faculdade, numa universidade, sabe? Você entra lá dentro, você conhece tantas pessoas diferentes, todo mundo, sabe? De outro mundo, de outro universo, de outra criação. Você explode a cabeça de informações boas, sabe? Para mim aquilo era muito grandioso. Eu decidi que por fim eu deveria sim sair e conhecer outras pessoas, né? Nessa cidade vizinha, eu tinha alguns amiguinhos, porque a minha mãe, desde muito nova, ela também frequentava essa cidade vizinha, então ela tinha parentes, amigos, tinha a irmã da minha avó que morava ali, tinha algumas pessoas dessa cidade vizinha, então eu não estava 100% sozinha por ali. Por isso que os meus pais super me apoiavam também, porque quando eu decidi ir para um lugar mais longe, quando eu brigava com meu namorado, eu falava, eu vou embora pra tal lugar, tipo, tá louca, lá é muito longe, minha filha. Não, 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 tipo, os meus pais sempre foram muito assim comigo. Então ali na cidade vizinha tava ótimo, tava do lado e tinha gente ainda, né? Então minha mãe e meu pai se sentiram mais seguros. E uma dessas, eu tava com um primo distante, que fazia muito tempo que eu não via esse primo, porque ele morou fora do país durante muitos anos, depois ele voltou pro Brasil, começou a namorar, casou, e aí ele tinha acabado de largar dessa mulher e tava também se reestruturando, né? E a gente se reencontrou, porque a gente só se viu quando a gente era muito criança. Tanto é que eu falei, cara, você é o fulano? Aí ele falou, e você é a Beltrana, caraca, quanto tempo e tal, né? Foi super bacana. E ali ele falou, hoje vai ter uma festinha super bacana, uma festinha mais reservada dos meus amigos, você quer ir? Falei, óbvio, ele vem, vou te apresentar pra turma daqui da cidade. E a gente foi nessa festinha. Foi super bacana, tinha várias pessoas legais e bonitas, e tinha um cara muito gato querendo ficar comigo, chegou no meu primo e falou pro meu primo se podia ficar comigo. Ele olhou pra mim e falou, ó, fulano quer ficar com você. Eu olhei pra cara dele, brava, sabe? Falei, eu não vim pra cá pra ficar com ninguém, eu vim pra cá pra estudar. Não me apresente nada e nem ninguém, que eu não quero conhecer ninguém. Eu tava bloqueada, eu tava fechada.
Eu não queria sair com ninguém. Eu falei, "Ô, calma, gata. Fica calma, vai dar tudo certo. Não tá bom, se você não quer conhecer ninguém, tudo bem." Só que esse dia, eu conheci uma bebida que eu não conhecia, que era chamada de gin. Eu nunca tinha bebido gin na minha vida. Nunca tinha bebido gin na minha vida. E a gente começou a entrar no gin. E aí, tocando umas músicas boas demais, e toma cerveja, e toma gin, e toma cerveja. Eu comecei a misturar, e comecei a... Me virou uma bagunça que eu fiquei trilouca. Mas eu não passei mal não, tá? Eu fiquei trilouca. De repente, eu acordo. Gente, quando eu acordei numa cama. Eu acordei numa cama. Aí eu acordei, olhei pro lado, olhei pro outro. Gente, quando eu olhei pro lado, tinha um cara do meu lado. Cara branco, alto, loiro. Eu falando assim, parece que ele era bonito, né? Mas não era, não. Ele era feio. Nossa, mas ele era muito feio. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vim parar aqui com esse cara? Entendeu? De repente eu pus a mão assim, falei... E eu pelada. E eu falei, pai amado, a gente teve relação. E eu comecei a caçar a camisinha dentro do quarto. Cadê a camisinha? Cadê a camisinha? Cadê a camisinha? Cadê a camisinha? Não achei a camisinha. Fui pro banheiro. Cadê a camisinha? Procurei dentro do lixo. Não achei a camisinha. Falei, meu pai, não sei nem o nome do ser humano. Não sei nem o nome do ser humano. Aí eu tomei um banho. Eu me lavava assim, ó. E eu chorava. Chorava e falava, nossa. Fiquei pensando comigo, né? Fiquei tantos anos refém de uma pessoa, de uma relação. E aí, quando eu vou ficar com outra, eu fico com uma pessoa que eu nem sei quem é, que eu não sei o nome, que eu não sei como que foi a noite. O que aconteceu? Eu fiquei, tipo assim, muito mal. Quando eu saí do banheiro, ele tinha acordado, ele veio, me abraçou, perguntou se eu tava bem. Eu falei pra ele que eu tava, apesar de não lembrar de nada, né? E ele riu e falou assim, olha, eu até tentei falar não pra você várias vezes, mas você pode perguntar pra todo mundo da festa o que você fez. E eu já olhei e falei, o que eu fiz? E ele falou, ó, fala com seu primo, porque não quero que você se sinta mal. Inclusive, eu posso te levar pra jantar? Vamos sair pra jantar hoje? Eu fiquei feliz com a atitude dele. Porque pelo menos ele não era um babaca que só tava tendo uma noite comigo e no outro dia ele ia fingir que eu não existia, entendeu? Que ele poderia ir muito bem. Tem muitas meninas que contam que isso é comum. Pedi pra ele ir embora e tal, e aí eu fui, né, conversar pra entender como que tinha acontecido. Quando eu saí do quarto, eu encontrei com meu primo, que a gente tava na casa dele. Eu comecei a conversar com ele e comecei a perguntar pra ele o que tinha acontecido, né? Por que eu dormi com aquele cara? Quem que era aquele cara? E ele falou, caraca, tu é doida, hein? Gente, eu sou doida por quê? O que eu fiz? Ele falou, meu, você começou a beber. E aí você começou a querer dar beijo na boca de todos os homens que estavam na festa. E aí você começou a beijar um, você começou a querer beijar outro, sabe? Tipo, só que tinha cara até casado. E ele começou a falar que tinha cara até casado. Eu tava tentando beijar esses caras. E as mulheres ficou brava comigo e tiveram que me levar da festa. E quem propôs me levar embora foi o meu primo. E esse amigo do meu primo falou, eu vou com vocês, mas eu vou embora também com vocês. E nisso, ele disse que quando a gente entrou no carro, eu pulei do banco da frente pro banco de trás, sentei assim em cima desse cara, assim, sabe? Tipo, comecei a agarrar ele, a beijar ele, a ficar com ele. E aí meu primo começou a falar que eu falava assim pra ele, homem, me pega, dorme comigo, tira minha roupa. Ai, e eu pegava a cara dele, esfregava no meu corpo, esfregava no meu pé. E o meu primo me contando, chorando de rir. E eu com muita vergonha, ele não conseguia, porque eu tô contando pra vocês, mas ele contava assim, ó. Aí, você abriu o cinto assim? Aí ele ia contando e me dando uma raiva. Ele contando, tipo, eu tava muito chapada, que eu abri o cinto, que eu pulei pro banco de trás, que eu pulei no amigo dele, que eu fiquei falando pro amigo dele me pegar, pro amigo dele dormir comigo, pro amigo dele entrar em mim e coisas do tipo. E aí, o amigo dele até não sabia o que fazer na hora, sabe? Aí quando eles foram me deixar lá onde eu tava, porque eu tinha mudado pra um lugar que ele é perto, ele é tipo um prédiozinho separado só para os universitários, entendeu? Eu não sabia onde estava a minha chave. Então, por eu não saber onde estava a minha chave, eles não sabiam nem qual que era o meu apartamento, eu não estava em condições de ficar sozinha, o meu primo falou que me levou pra casa dele. Só que quando chegou lá na casa dele, eu comecei a dar um show e uma birra, porque eu queria que o amigo dele dormisse comigo. Entendeu? E aí o meu primo começou a falar que não, que eu tava chapada pra eu ir dormir, que ia me enfiar debaixo do chuveiro pra eu parar com isso. E eu comecei a ficar brava e eu comecei a brigar com ele. E ele disse, cara, você tem que saber que eu não te conheço tanto assim. A gente faz muitos anos que a gente não se vê. Então você começou a ficar brava. E ele disse que eu começava a falar assim,
Eu não tô bêbada. Eu tô parecendo que tô bêbada, eu vou fazer um 4. E, tipo, eu fazia um 4 e eu ficava perfeitamente no 4. Entendeu? Não caía, equilibrada. E ele ficava confuso. Tipo, será que ela tá mesmo tão bêbada assim? Ou será que ela... tipo, ele não sabia. E aí eu tive, tipo, uma exigência. Ele falou, eu durmo aqui, mas eu só durmo aqui se seu amigo dormir comigo. E ele vai dormir comigo. Porque se ele não dormir comigo, eu vou embora. Eu vou abrir as portas. Aí ele falou, ai meu Deus, ela tá me dando canseira. O amigo falou que tudo bem, que ficava ali comigo, entendeu? Aí ele me disse, que depois o amigo dele chegou e falou, ela vai querer alguma coisa, cara, e aí, né, o que eu faço? E meu primo falou, dá-lhe lenha, ela tá pedindo, pega! E aí eu falei, meu pai amado, gente do céu, que eu não acredito, eu tava bêbada. E aí ele falou, eu falei, pai amado, mas eu tava bêbada, né, como que, né, querendo ou não, foi sem meu consentimento. Ele falou, cara, todo mundo tava meio bêbado. Eu também já tava chapado, porque a gente já tinha bebido muito. Meu amigo tava chapado, porque ele já tinha bebido muito. Você tava muito chapado, você tava muito alegre na festa, tava muito feliz. Você começava a gritar de felicidade, sabe? Teve um momento que você queria tirar a roupa e entrar na piscina, a gente segurou pra você não tirar a roupa. Teve um momento que você sentou no colo de um cara. Sorte é que o cara não tinha nada com ninguém, a gente te levantou. Então você deu muito trabalho ontem. Você deu muito trabalho ontem. Eu fiquei vermelha de vergonha, sabe? Fiquei mal com toda aquela situação. Fiquei, nossa, como que pode e tal, e agora? E o cara me chamou pra jantar. Ele falou, então vai, ele é um bom amigo, ele é um brotherzão, o cara é trabalhador, o cara é boa pinta, e vocês já ficaram, então sai com ele. Aí a gente saiu à noite, ele me deu uma rosa, a gente conversou, eu pedi desculpa, expliquei um pouquinho da minha história pra ele, né? E aí é muito estranho, gente, quando você fala pra alguém assim, é a primeira vez que eu faço isso, é a primeira vez que não sei o quê, quando você já é uma mulher. Porque nitidamente parece mentira. Eu ia falando aquilo e nem eu tava acreditando no que eu tava falando primeira vez, que ficou chapada e chamou um cara pra dormir. Sabe? Tipo, nem eu tava acreditando no que eu tava falando, porque era a minha primeira vez. E aí ele riu de toda a situação, falou que eu precisava ficar tranquila, pra eu não ficar preocupada, que, tipo, essas coisas acontecem, mas ele me chamou pra jantar porque ele queria me pedir desculpa também, porque ele sabe que eu tava bêbada, né, que eu poderia interpretar isso como falta de consentimento, que ele viu como que eu acordei mal, que dava pra ver que, tipo, eu fiquei muito preocupada, que eu não olhei na cara dele pela manhã, que eu queria saber onde estava o preservativo, e que, tipo, ele errou, que não era pra ter ficado, mas que a gente podia se conhecer um pouco melhor. Eu achei a atitude dele muito bonita, como homem, porque, sinceramente, gente, não sei se é porque eu tava acostumada a ser tão maltratada pelo meu ex, sabe? Tão lixo mesmo, que a gente tinha um relacionamento, o cara dormia comigo numa noite, no outro dia ele tava na farra com outras, sabe? Então achei muito bonito da parte desse cara, a gente ter dormido, ele me convidar pra jantar e ele querer me conhecer melhor, ele querer sair comigo, entender a minha história e a gente continuar ficando. Resumindo, nós continuamos ficando. Eu tô na metade da minha faculdade, ainda moro no mesmo lugar e a gente tem planos, sim, de casar, a gente tem planos de ter filho, a gente tem planos de ficar juntos. Eu voltei na minha cidade com ele, porque a gente sempre vai na minha cidade, ele também tem parente na minha cidade, os meus pais amaram ele e o meu ex veio atrás de mim várias e várias vezes. E quando meu ex ficou sabendo que eu estava me relacionando com esse cara, vocês não estão entendendo, meu ex começou a frequentar a cidade que a gente mora, a cidade vizinha, e aí ele começou a se relacionar com a prima do cara que eu tava ficando. Tá entendendo? Porque ele ficou sabendo de toda essa história. Dá pra entender? Tipo assim, então o primo dela apresentou um amigo e agora ela, que é prima, tá ficando com a amiga? Então tá, então eu também vou ficar com o primo. Tá entendendo? Muita imaturidade. Começou a se relacionar com a menina. Parece que virou uma bagunça. Menina tava suspeita de estar grávida, mas não entendi nada, sinceramente não quis entender, não quis saber. As últimas notícias que eu tive é que ele tava por um fio de ser pai, não sabia se era dele ou se era do o ex-namoradinho dela, sabe? Eu e o meu namorado, a gente não quis entrar nessa história, por mais que ela seja prima dele, não é uma prima próxima, não é uma prima dentro de casa, é uma prima que eles se encontram em eventos de família, né? Que eu até encontro com ela também. Mas eu tenho muito amor e muito respeito e muita empatia por ela, porque no fundo, no fundo, no fundo, eu tenho pena. Sabe? Se eu pudesse, eu até avisava, mas essas coisas não adianta a gente mandar recado. Quando a gente não tá pronta pra ouvir, quando a gente não tá pronta pra despertar, quando a gente não tá pronta pra transformar, não interessa quem venha te falar alguma coisa, quantas vezes te falem pra você não cair nessa.
você vai acabar caindo, porque ninguém muda ninguém, as pessoas mudam por si só no seu próprio tempo. E eu agradeço muito que eu consegui sair de um relacionamento, que eu consegui encontrar um cara que me valoriza, e o melhor de tudo é que eu consegui sair de uma dependência emocional e não carregar a culpa do que eu fiz, sabe? Da bebedeira, da cachaçaiada. E detalhe, eu pedi desculpa pra todas as mulheres, pra todos os homens, todo mundo que tava na festa. Eu fiz o meu primo me falar quem era e eu fui de um por um me pedindo desculpa pra todo mundo e explicando um pouquinho da minha situação. Em resumo, acabei criando amizade com várias pessoas dessas, que hoje faz parte do nosso ciclo de amizade, e eu fico muito feliz com esse final feliz. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Acho essa história muito bacana. Primeiro, né, porque fala sobre a relação ioiô, que é a relação de vai e volta, vai e volta. Gente, comenta aqui embaixo se você já teve ou se você tem um relacionamento ioiô. Aquele relacionamento que você sabe que não tem futuro, mas que vocês não conseguem se largar, então vai e volta o tempo inteiro. Pra vocês verem, foram 5 anos de relação, 2 de amor e 3 de ioiô. Isso é muito problemático. Isso é muito ruim. A segunda é que o fato dela ter mudado de cidade, né, eu falo ali sobre o esporte, sobre tudo, é que a culpa foi tão grande, né, aquela culpa do tipo, poxa, eu sou atleta, sou estudiosa, eu vim de uma família decente, eu vim de um lugar decente, né? E aí ela chega ali no meio de uma festa com pessoas que ela nunca viu na vida dela, ela enche a cara de cachaça e ela se transforma num ser em que ela não conhecia, em que ela nunca tinha acessado, que ela não sabia como ela era, né, naquela condição. Então, ela sofre essa culpa, que eu até não falo disso na história, né, mas ela conta, ela sofre essa culpa durante ali esse processo de tipo, poxa, né, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Será que eu fiz certo em sair da cidade? Mas hoje eu enxergo isso, olhando para a situação, é uma necessidade. Gente, todo excesso esconde uma falta. Então, ela tinha um excesso de dependência ali com o ex-namorado, ela tinha um excesso de brigas, ela tinha um excesso de rivalidade, ela tinha um excesso de estresse, entende? Ela tava no nível muito estressante. Então, quando ela foi lá para essa cidade, que ela não tinha esse excesso, ela sentiu o quê? Falta. E é feio a gente, né, ter que assumir isso. É ruim a gente ter que assumir que a gente sente falta da dor. A gente sente falta de ser humilhada, de ser maltratada, se a gente não prosperar e evoluir, pra gente entender que a gente não merece. Mas quando a gente acha que é isso que a gente merece, a gente não sai desse lugar, né? Então, quando ela foi pra essa cidade, que ela não tinha esse excesso de ciúmes, excesso de promessa, excesso de briga, era muito paz, ela começou a sentir a falta. Então, através dessa falta que ela sentiu, ela acabou jogando para o excesso de álcool, para o excesso de alegria, pro excesso, não é nem o desespero, como é que fala? É o exagerado, né? Então ela foi exagerada, mas era pra suprir essa falta, sabe? Que ela tinha dentro dela de ter coisas explosivas acontecendo o tempo todo. Mas o mais interessante foi ela ter conseguido dar essa reviravolta e a gente ter um plot twist muito grande, porque a gente nunca esperava que esse cara, né, fosse um cara legal, fosse um cara que fosse acolher ela e um cara que hoje tá ali do lado dela, né? Sendo um cara incrível que ela nunca teve. Vocês já passaram por isso também? Deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.